Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Conversa com Energia, o podcast aqui da SolarSul que visa conversar com pessoas do mercado solar e também com aqueles que têm grandes histórias para contar dentro da sua vida e do empreendedorismo. Hoje eu recebo aqui uma grande personalidade aqui do Vale do Taquari e que faz um papel muito importante junto à comunidade e também às empresas de todo o Vale. Diretor executivo do Grupo Aora, Adair Weiss, ou Weiss, como é que eu devo pronunciar? Weiss, conhece a cerveja Weiss? É isso aí, mesma coisa. Adair Weiss, seja muito bem-vindo à nossa breve e espontânea conversa, como já estávamos te explicando aqui. Esse espaço é feito para ouvir histórias de sucesso como a tua, e como a do grupo como um todo, né? Adair, eu quero que tu, tanto para mim quanto para quem está nos ouvindo e vendo, tu conte um pouco dessa tua caminhada, né, dentro de um que hoje é um grande veículo de comunicação, não só do Vale, mas dentro do estado. Aí o Grupo Aora tem se expandido e tem aberto suas ramificações de atuação, né, assim como o Estúdio A, que depois a gente vai falar um pouquinho também. Então, como surgiu o Grupo Aora para ti? Bom, eu estou na comunicação faz 30 anos. Eu comecei na Rádio Independente e, posteriormente, eu fiz uma transição. O Aora tem 21 anos. E, coincidentemente, não fui eu que criei. Eu me associei quando o jornal, que nasceu em Santa Clara do Sul, cidade de 7 mil habitantes, nasceu. Fiz uma coluna e depois me convidaram para ser sócio. Eu acabei pagando umas contas. E foi assim que eu me tornei sócio. Um negócio pequeno, era local. E, em determinado momento, eu quis sair, inclusive, porque eu não achava muita graça, porque não evoluía e tal. E aí houve uma mudança societária. A pessoa, na época, que era o Fábio Fischer, ele era vereador, e isso não combinava muito, não consorciava muito comunicação com política, no meu entendimento. E aí ele acabou saindo, e aí meu irmão acabou entrando, e nós tornamos, então, a partir daquele momento, o Jornal Aora um negócio mais profissional. E foi um trabalho de formiguinha ali durante 5, 10 anos, até nós chegarmos em Lajeado por volta de 2009, que já era um projeto em expansão e que se pretendia regional. Já estávamos aí em 4, 5 cidades, Lajeado era a grande cidade, e percebíamos que era ali que nós deveríamos centralizar nossa unidade sede para que nós pudéssemos dali ir para o Vale do Taquari. E foi o que nós fizemos em 2009. Foi ali também que eu decidi que eu sairia do local onde eu trabalhava então, que era o Grupo Independente, para me dedicar full time ao Jornal Aora. E eu já estava há 15 anos no rádio, fiquei um tanto triste com a decisão de sair do rádio e tal, e ir só para jornal. Mas como eu já vinha escrevendo e gostava do ofício, eu acabei topando o desafio dos colegas, inclusive. E a partir daquele momento nós começamos a idealizar, a mentalizar um negócio virtuoso de comunicação, muito respaldado em cima daquilo que é servir a comunidade no que tange ao desenvolvimento regional. E à medida que a gente foi agregando novas pessoas, a gente foi treinando os colegas, foi se treinando também. Eu me desenvolvi também muito com cursos, com treinamentos, especialmente na área de gestão, que era uma coisa que eu não dominava, eu não conhecia, eu nunca tivera experiências nesta área propriamente dita, né? E aí eu tive que buscar. O ofício jornalístico eu compreendia, mais de rádio, mas não tanto de jornal. Deixa eu só te interromper aqui para puxar um pouco mais para trás a tua história. Como é que tu chegou no rádio? É uma paixão? Foi por acaso que surgiu no rádio? Porque tem muita gente assim que cresce ouvindo rádio. Sim. Né? E pensa assim, que legal é o rádio, aquela comunicação de tu, às vezes, claro, não o jornalismo, né? Mas a comunicação de rádio como um todo, ela instiga muito mais a imaginação, porque não é visual, né? Então, a comunicação jornalística ela tem que ser mais minuciosa para, né, detalhar os fatos para que a pessoa veja. Isso, o rádio chegou para ti como uma paixão, como uma oportunidade? Como é que chegou o rádio na tua vida? Como uma oportunidade estranha, eu diria assim. Eu fiz teatro já, eu quis ser artista de televisão, quis ser ator, um monte de coisa quando jovem, quando adolescente, né? Mas eu tive uma experiência na política, não como candidato, mas como apoiador de um determinado candidato na primeira eleição de Santa Clara do Sul e que perdeu. E depois isso acabou uma rusga pós-eleitoral
e que me levou a dar uma entrevista na Rádio Independente, fazendo algumas ponderações e críticas a um determinado vereador da minha picada, lá onde eu nasci, que é Chapadão, o nome da localidade, lá no interior, bem no morro lá de Santa Clara do Sul. E o colega Renato Worm, da época, ele gostou da minha entrevista, fui bastante incisivo, diz ele que eu fui muito corajoso, enfim, tudo mais, e me chamou para trabalhar. Mas eu tinha 5ª série, eu nunca tinha pensado em trabalhar no rádio. E aí eu disse para ele, mas eu não tenho estudo para isso, eu tenho 5ª série, tenho 18 anos na época eu tinha, mas eu gosto, tenho vontade e tal, mas acho que não vai, não é para mim isso aí. Aquele pensamento mais limitante, né? Aqui a gente ensina, se tu não... mas eu tenho muito sotaque alemão, eu disse para ele, é demais, eu falo tudo errado, né? E eu disse, não sei se vai dar. Claro que vai dar, diz ele, rapaz, vai. Mas é sério, eu disse para ele, sim, é sério, diz ele. Mas quando eu começo? Pode ser em março agora, era janeiro, fevereiro, por aí. E aí em março eu comecei a trabalhar. Mas foi bem difícil, tá? Às vezes, vontade ajuda muito, né? E no meu caso foi primordial, foi essencial. Mas foi bem difícil, porque quando você não tem base de ensino, diria assim, e principalmente português, vocabulário, sotaque alemão, você sofre bastante, porque você, além da vergonha que você tem, você sofre o bullying natural e aquele sarcasmo, aquela gozadinha, como se diz, assim, de todo mundo, né? E você precisa superar aquilo, você precisa, ao máximo, buscar se aperfeiçoar. Então, foram várias transformações e vários aprendizados até chegar onde se chegou, né? Se eu lembro dos primeiros 5 anos, como radialista, como aprendiz, digamos assim, não foram nem 10 ou 20 vezes que eu pensava em desistir, né? Muitas vezes chegava a me desanimar, a me emocionar, a chorar de desgosto, de tristeza, principalmente por causa da pegação no pé, né? E não era só dos colegas, mas principalmente dos ouvintes que também querem que as pessoas evoluam e não querem aquele cara que não tem uma qualidade, enfim, embora o ouvinte de rádio seja muito pacífico e torça pelas pessoas que ele ouve, mas você é muito cobrado, né? Tu nunca pensou assim em levar esse... Eu não sei como é que era teu sotaque, mas tu que tá dizendo que era bem de pesado, alemão, né? Como todos pesado. Nós, como a grande maioria do Vale do Taquari tem sotaque alemão. Sim, né? Tu nunca pensou em levar esse sotaque pro lado de humor dentro do rádio? Nunca pensei. Porque as pessoas ficavam dizendo, não sei como é que era o tipo de eu nunca fui muito do humor, assim, eu adoro humor, eu assisto, olho, enfim, mas eu nunca quis ser humorista, entende? Não é um core business meu, não é um desejo meu ser engraçado. Entendeu? Eu sou muito mais daquilo que dá resultado, e não é que o humor não dê resultado, né? Mas eu sou uma pessoa muito orientada ao business, ao desenvolvimento, ao empreendedorismo. Eu adoro fazer coisas novas, eu sou curioso por natureza, eu gosto de aprender coisas novas e acho que sempre isso me moveu. E em tudo que eu coloco a mão, onde eu posso aprender, eu evoluo. Eu gosto, eu me dedico, eu me entrego, eu faço com paixão, eu não faço, não preciso me esforçar, eu consigo fazer aquilo com paixão. E eu acho que foi um pouco isso que me levou até aqui, apesar da dificuldade que eu passei, dos grandes percalços e desafios que se impuseram, mas a minha curiosidade em saber o quanto eu poderia ser melhor sempre me manteram aí na ativa e com bola para frente, né? Foi muito... Essa parte assim, mais de negócios, de resiliência, por superar todas as dificuldades que tu teve. Tu acha que isso veio muito assim de criação ou muito mais daquela vontade mesmo de evoluir? Por exemplo, aqui tu falou, né? Eu tinha 5ª série. Ok, tu tinha 5ª série. Mas tu teve uma educação voltada para o trabalho, obediência, disciplina. Melhor uma andarinha na mão do que 2 voando. Essa história toda. Não, eu tenho um histórico familiar bastante difícil, né? A gente já, muitas vezes, eu já falei isso, a maioria das pessoas que me cercam conhecem essa história. Foi um pai esquizofrênico que batia numa mãe quando eu era criança. Eu tinha mais 5 irmãos abaixo de mim, eu fui mais velho, eu perdi o pai com 12. E, cara, não pude me lamentar. Foi um período que eu não pude
queixar, eu tive que ir à luta, né? Eu tive que criar um mindset de que ou eu faço ou ninguém faz, ou eu faço ou eu morro na praia, né? Então, desde os 7, 8 anos, eu sempre trabalhava na vizinhança, depois com 12 anos eu fui para a fábrica de calçados, eu tenho carteira assinada desde os 12. Não tenho orgulho e nem vergonha. E podia? Podia, na época podia. Na época podia. Podia, mas eu sempre digo, eu não tenho vergonha e também não tenho orgulho do meu passado, porque eu não desejo que uma criança de 12 anos tenha que ir para uma fábrica de calçados. Mas eu também não tenho vergonha por ter feito e tido essa experiência, porque era uma necessidade naquele momento. Então, eu sou muito grato a tudo que aconteceu na minha vida, não só aquilo que eu aprendi, mas também pelas dificuldades que eu passei, porque elas me ensinaram, elas me fortaleceram, elas me forjaram quem eu sou hoje. Então, às vezes os meus colegas e as pessoas mais próximas, quando eu sou muito aberto, eu sou uma pessoa muito franca, né? Muito tranquila e aberta, e as pessoas acham que para mim tudo é fácil hoje, né? Que para ti é tudo tão simples, parece tão natural, tu consegue tudo com tanta tranquilidade. Cara, não é fácil, não é uma coisa fácil, é trabalhoso, exige disciplina, dedicação, você precisa criar o hábito naturalmente, e isso é força, é repetição, é disciplina, é o tempo todo, não vem do acaso. Nem sempre eu fui assim, nem sempre foi fácil para mim como é agora, e digo que nem agora não é fácil, sempre é difícil, né? Mas, de novo, a curiosidade, a boa intenção, você sempre ter muito claro no seu íntimo de que aquilo que você vai fazer tem uma boa intenção. Você vai fazer algo porque você deve fazer, porque aquilo é o certo a se fazer e aquilo mexe contigo e mexe com as pessoas, e aí isso é mais forte do que qualquer coisa. Eu acho que ali você não precisa ter medo, você não precisa ter vergonha, você só vai e faz, porque você tem uma intuição e uma intenção positiva, que são as duas coisas, no meu entendimento, essenciais para o desenvolvimento humano, para a vida, para o empreendedorismo, para tudo, entende? Para as relações humanas. E eu tento fazer isso. E tem conseguido, né? Falando nessa história de fazer as coisas com vontade e sempre no intuito de querer ajudar e fazer com que os outros também prosperem. Exato. Né? A que ponto, por exemplo, hoje o Grupo A Hora, né? Não só o jornal, não só a rádio, né? Porque hoje o grupo é composto do quê? O jornal, o rádio e o estúdio. São 2 jornais, emissora de rádio, a Eficiência Logística, que atende hoje só o Grupo A Hora, que é de pequenas entregas. Nós temos o Circuito dos Vales, que é uma joint venture. Nós temos o 365, que é um portal que a gente fez uma parceria com o Fábio e o Alex. Nós temos também mais de 10 revistas que a gente mantém, não são todas periódicas, mas são as revistas. A gente tem todos os projetos editoriais, mas são 6 CNPJs hoje, o Grupo A Hora, por meio de parcerias, oportunizando novos colegas a também terem os seus negócios, serem sócios e outros constituírem os seus negócios. O A Hora não é uma empresa comum, o A Hora é um ecossistema que tem no seu escopo no core business a comunicação, a geração de conteúdo de valor, e por meio desses conjuntos de negócios, a gente adentra para as diferentes áreas de atuação, inclusive criação, produção de conteúdo para marcas, para empresas. Mas o principal escopo nosso é o editorial. E aí tem ainda o portal A Hora, que é um portal que tem 500 mil acessos únicos mês hoje. É um portal que tem um conteúdo e uma assiduidade grande das pessoas. As pessoas ficam em média 4 minutos no nosso portal. Então é uma assiduidade grande que a gente tem, uma fidelidade enorme dos nossos internautas. E esse projeto digital ele está sendo gestionado, inclusive, para uma nova inflexão agora. O David, a galera lá tá trabalhando nisso para nós agora criarmos um novo negócio no digital, não concorrente ao jornal, à rádio, que está super bem. Nós crescemos quase 4 vezes desde a pandemia em faturamento, em receita, em resultados e tal. E agora a gente percebe que tem uma nova oportunidade, um novo momento
para nós inflexionarmos de novo. E vai ser no digital. Então, muita coisa está sendo testada. É bom ter sempre gente atenta, né, a essas mudanças. Inclusive, essas mudanças elas já acontecem há muito tempo. Porque tu sai do grupo independente, onde tu era radialista, né, e tu tem ali o ingresso para um jornal. Exato. Jornal impresso. Quando foi a primeira virada de chave que tu viu no jornal uma oportunidade de um negócio maior? De um negócio maior para não só para ti, né, para os outros também, de trazer para os outros. Porque nós temos muitos jornais por aí afora, inúmeros, né, mas agora tu acabou de dizer que ele é um ecossistema, o grupo é um ecossistema, mas ele nasceu lá do jornal. Ele vem daquela base. Então, tu consegue lembrar, assim, quando foi tua virada de chave, e dizer assim, não vamos ser mais um jornal. Vamos ser algo diferente. Eu sempre penso que não é uma ideia, uma faísca maravilhosa que você tem. Você vai testando, você vai percebendo, você vai experimentando, você vai conversando, você vai trocando com pessoas de fora, de dentro, e você começa a perceber os movimentos que são naturais e a serem feitos. E penso que essa ideia de não ser apenas um jornal foi fruto de muito problema, de muita dificuldade, de uma transformação total que aconteceu na comunicação nos últimos 10 anos, principalmente nos últimos 10 anos, né? Nos últimos 15, mas principalmente nos últimos 10. E eu lembro que em 2015, por aí, 2016, foi a primeira vez que eu, o Sandro, na época, e o Fernando fomos para Folha de São Paulo. A Folha recém tinha criado o Estúdio Folha. E o Sandro já vinha falando dessa ideia de nós criarmos um estúdio, e eu nunca tinha dado muita bola para isso, mas quando definitivamente nós fomos para São Paulo, fomos lá no Brooklyn participar de uma convenção da INJ no Brasil, e lá ouvimos muita coisa, estava todo mundo lá, a Globo, a Folha de São Paulo, o Estadão, fomos nos meter lá no meio daquele povo lá e participamos 3 dias de imersão, como assistentes, obviamente, aprendemos muito, e aí no dia lá disse, vamos lá para a Folha, vamos conhecer o UOL e o Instituto Folha lá, para saber o que esses caras estão fazendo. E a gente foi, conheceu, e voltamos decididos que então nós faríamos realmente uma transformação no nosso negócio, nós criaríamos o Estúdio A Hora, e foi a primeira coisa que nós criamos, o Estúdio A Hora. O Sandro implementou, eu ajudei muito, o Fernando ficou mais na parte editorial do grupo, né? Então, a Hora sempre teve muito essa coisa do ambidestro, assim, aquilo que garante o negócio, o faturamento, que é o modelo tradicional, aquela coisa que está fundamentada, que precisa pagar conta no final do mês, e um braço ali de experimentações. De inovação. Inovação é muito relativa, né? Mas sempre um espaço de experimentações que não tem aquele compromisso de faturamento. É onde você pode brincar um pouco, onde você pode errar mais, onde se não der lucro agora não tem problema, nós estamos testando, estamos experimentando. O Hora, de certa maneira, sempre teve isso, entende? Lá do princípio, e isso eu acho que é muito inerente às pessoas que trabalham dentro dele, talvez eu seja a pessoa assim, que eu sou muito curioso, então eu estou sempre experimentando alguma coisa nova para saber se é boa, e enquanto eu garanto o meu escopo principal que paga a conta. E isso, de certa maneira, é o DNA da empresa. E isso eu acho interessante porque enquanto você mantém a casa organizada e firme e forte para vendavais e para problemas, você tem uma janela aberta sempre com o sol entrando e trazendo luz nova, né? Eu acho que é um pouco isso, assim, nunca tinha falado sobre isso, mas se tivesse que fazer uma analogia é isso, eu acho que é uma casa pronta que está se fortalecendo e se sedimentando cada vez mais, colocando pilares cada vez mais céleres e sóbrios, enfim, mas uma janela sempre aberta assim para o novo, para o infinito, para o horizonte, vendo o que pode chegar e o que vem depois, entendeu? Eu acho legal tem um pouco de adrenalina aí de você também não saber aonde vai dar algumas coisas, porque isso faz você se oxigenar, você ficar vivo por dentro o tempo todo, e isso acaba por permeando também o negócio mais tradicional, mais fundamentado, e de certa maneira traz novos olhares e novas perspectivas. E isso acaba por contagiar todo mundo. Eu acho que a inovação, aquela coisa do experimento, a gente como ser humano tem que ter.
E isso as empresas são obrigadas a terem, ainda mais hoje em dia, porque se você se fechar em torno do que você já sabe, daquilo que você já faz, temos exemplos de chegar a Kodak, que sabe muito bem, essa história é velha, né? Então, você se fechar e achar que você é absoluto naquilo que você sabe, conhece ou faz, é o começo do fim. E eu brinco, ano que vem eu vou completar 50 anos, né? Ano que vem eu vou decidir o que eu vou fazer nos próximos 50. E eu tenho certeza que é isso. E olha, claro, as circunstâncias da vida são a gente não sabe, né? Mas a minha intuição é que eu vou viver mais de 100 anos e vou viver bem, com saúde, com qualidade, os 100 anos, a medicina está chegando aí. E eu vou fazer muita coisa nova nos próximos 50 anos, não sei quais os negócios que eu ainda vou criar. Não sabe que tipo de raio de sol vai entrar nessa janela aí que tu deixou? Mas muitos negócios, serão muitos que eu vou criar ainda, vou aperfeiçoar, vou melhorar. Por quê? Porque eu gosto de fazer isso, né? Isso me faz sentir e ser quem eu sou. Eu gosto de criar, de empreender. Eu não sou um cara de acumular riquezas, dinheiro no banco poupança. Eu não gosto dessa política, respeito quem tem. Sou muito seguro no meu dinheiro, não gosto de botar dinheiro fora. Eu sempre digo, eu não sou mão fechada, mas eu não gosto de botar dinheiro fora. Eu não gosto de botar dinheiro em lugar que não precisa. Mas tudo que eu faço e que eu me movimento tem uma razão de ser para multiplicar algo. Eu acho que o empreendedorismo é isso. Você coloca R$1 para tentar transformar ele em 2, 3, 4, 10. Isso para mim é empreendedorismo. E isso me move, eu curto isso, eu gosto disso daí. Eu acho que isso é uma coisa que não tem contraindicação, sabe? Só faz gerar riqueza e renda, o que pode ser melhor que isso. Deixa as outras pessoas melhores, deixa você melhor, deixa a sociedade melhor. Eu acho esse é um legado que o empreendedorismo nos dá e nos deixa e permite que nós participemos dele. Então, eu me sinto absolutamente abduzido pelo empreendedorismo, pelo experimento das coisas e da evolução humana. Trazendo essa tua ideia aí da janelinha aberta, eu estava pensando, isso casa muito com o momento do Vale, né? Tu lá atrás decidiu se instalar em Lajeado porque viu ali uma oportunidade de que talvez fosse o melhor lugar para te instalar, sim, visando o crescimento, né? Hoje a gente tem aí mais do que consolidada Lajeado como uma metrópole cosmopolita. Isso, do Vale do Taquari. Sim. E como tu, como pessoa, e talvez seja a mesma visão do grupo, ou talvez seja divergente, mas creio eu que vai ser a mesma visão do grupo, ver a perspectiva assim, do cenário do Vale perante o Estado. Né? Porque nós temos aí uma história de o Vale é... Como é que é? Que eles dizem, né? O Vale... Pujante, o Vale fértil, né? E isso, a palavra fértil não necessariamente está ligada à agricultura, ela é fértil de diversos negócios. Né? E como então o grupo vê essa pujança do Vale para as próximas décadas, não vou nem dizer próximos anos, próximas décadas mesmo. Bom, o nosso slogan, ele é muito claro, né? Grupo Aora, nossa força é o desenvolvimento regional. Então, o Aora existe para enriquecer a região. Para enriquecer a região economicamente, socialmente, educacionalmente, culturalmente, artisticamente, o Aora trabalha para que a região possa se enriquecer. E aí nós precisamos fazer isso dentro de casa também. Eu preciso enriquecer as pessoas que estão comigo em todos estes aspectos que eu citei, para poder criar com a ideia deles e a narrativa, não apenas a narrativa, mas também a ação de que podemos permear o Vale do Taquari inteiro como veículo de comunicação. E isso está muito claro no nosso escopo hoje. Os nossos colegas, que são mais de 100 pessoas hoje, grande parte deles, os que trabalham mais na linha de frente, sabem que o nosso core business é gerar conteúdo de valor para as pessoas do Vale do Taquari com o objetivo de enriquecer a região em todos esses aspectos. Está claro para nós, isso é um escopo definido há muitos anos e a gente trabalha com isso e briga por isso. O Vale do Taquari, ele tem uma mistura de povos que o fez singular. Inclusive, eu estou escrevendo um livro sobre o tipo de empreendedorismo que floresce no Vale do Taquari, porque aqui nós temos o italiano e o alemão, o português, os africanos, todos os outros povos que vieram de fora e que estão se juntando ao Vale do Taquari, e embora nós sejamos uma região conservadora em alguns aspectos culturais e tal,
No empreendedorismo, nós somos muito abertos e nós somos muito curiosos, aceitamos experimentos. Eu tenho absoluta convicção que este caldo de etnias, de pessoas que lá no princípio vieram, abriram picada, não mediram esforços para o trabalho, e agora com universidade, com as empresas de inovação, com os meios de comunicação, com os poderes públicos também se aperfeiçoando, eu não tenho dúvida nenhuma, isso não é falácia, isso também não é perspectiva, aliás, não é uma expectativa, é uma perspectiva que eu enxergo com toda a clareza. O Vale do Taquari tem os próximos 10, 20, 30 anos vertiginosos pela frente. Aliás, eu tenho dúvidas se o Vale do Taquari está preparado para esta transformação que ele vai ter. E aí entramos nós, o tempo todo, de falar, chamar a atenção, debater, chamar atenção para aquilo que não ainda está sendo atendido ou não está sendo devidamente observado, porque se tem uma imprensa atuante e que faz provocações positivas, propositivas, existe uma região logo mais forte. Então, o A Hora tenta ser esse canal, esse tambor, esse elo muitas vezes entre os setores, para que nós possamos evoluir não apenas enquanto economia, mas enquanto mindset. E há uma transformação que nós precisamos buscar nos próximos anos, que é a transformação do agroindústria familiar, das nossas agroindústrias, por uma transformação mais tecnológica. O Vale do Taquari não pode mais pensar que ele pode sobreviver só das cooperativas de produção, porque nós somos desse tamanho no mundo ou no Brasil. Outras regiões são muito mais fortes do que o Vale do Taquari em termos de produção de matéria-prima para as agroindústrias. Nós temos que buscar outros meios de enriquecer economicamente falando. Não depender só de cooperativas. Isso. Então estamos nos preparando e abrindo para o turismo, que eu acho essencial e interessantíssimo. Nós temos vários pontos e vários trunfos já assim, devidamente encaminhados. Agora temos que melhorar a qualidade da nossa a qualidade e a capacidade do nosso servir enquanto receptores de turismo, né? Nós precisamos preparar pessoas para o turismo. De novo, é mindset, é cabeça, é pessoas atendendo diferente, atendendo melhor. Esse é um grande desafio que o Vale do Taquari tem. E abrir os nossos jovens, as nossas escolas, para esse mundo tecnológico de inteligência artificial, porque senão nós vamos ser uma região apartada desse movimento. E eu acho que esses movimentos estão acontecendo embrionariamente, não como poderia ou como deveriam estar acontecendo, mas a região está se abrindo. E ela precisa se abrir mais. E não se atirar, mas experimentar, cotejar, verificar o que é para nós, o que não é, buscar participar deste ciclo de transformação que o mundo vive, experimenta desde o Vale do Silício, passou para o mundo inteiro isso. E como nós temos aqui as pessoas que trabalham, não negam serviço, as pessoas estão afim aqui na nossa região. Uma região privilegiadíssima em termos de geografia. Não temos problemas sociais ainda tão acentuados. Não vejo razão nenhuma para nós perdermos para qualquer grande metrópole, para nós ganharmos em competitividade de qualquer grande metrópole que tem todos os seus problemas que muitas vezes nós não temos. Claro, tem inúmeros desafios que nós precisamos enfrentar e por isso que o Grupo A Hora está tão atento a tudo isso, porque nós vamos participar disso. As grandes transformações, os grandes debates hoje passam pelos canais do Grupo A Hora. Isso como é que eu vou dizer assim, questão de honra para nós. A gente não permite que um grande debate aconteça sem a participação do A Hora, porque nós estamos dentro disso, nós somos isso e nós queremos ser úteis para a sociedade regional. Nós precisamos fazer com que a sociedade nos perceba cada vez mais úteis para ela e fazer isso com muita humildade, com ao mesmo tempo muita coragem. Às vezes você não agrada gregos e troianos, mas você também tem que saber, o bônus também tem ônus. Você tem que ter a capacidade, a astúcia de enfrentamentos
e fazer isso ao mesmo tempo com humildade para que as pessoas entendam o movimento que você tem, que está baseado numa boa intenção. Não só informando, como fomentando também o pensamento. Eu acho que um veículo de comunicação tem nesse setor, nesse quesito, o papel muito de instigar o pensamento, de fazer a pessoa refletir, né? Porquê das coisas, de como das coisas. Como é que vão enfrentar isso aí? Tu citou a questão da inteligência artificial. Eu li esses tempos assim que ela provavelmente, nós estamos ali trazendo muita referência da Skynet, né, do filme, a gente traz muito essa referência. Não quer dizer que ela vai dominar o mundo e as pessoas, mas as pessoas vão ficar para trás. Quem vai ficar para trás vão ser as pessoas que não souberem utilizar ela. Então, sabe qual é a coisa mais importante que nós temos que aprender com a tecnologia? A coisa mais importante que nós temos a fazer não é só o Vale do Taquari, é o mundo. Nós temos que dominar a tecnologia. A tecnologia está nos dominando. Aqui está um problema seríssimo e a sociedade não está se dando conta. A tecnologia está dominando as pessoas e não as pessoas dominando a tecnologia. Isso é muito sério. Vai faltar dinheiro na saúde pública se nada for feito e nada acontecer. Não vai ter dinheiro suficiente para pagar os hospitais com pessoas com problemas mentais. Nós temos que nos preocupar com isso. Agora, você for ver nos países desenvolvidos, o celular está sendo proibido em sala de aula para crianças até determinada idade, porque estão percebendo que nós não dominamos a tecnologia. Nós, de repente, recebemos tudo ao nosso alcance, ficamos abobados e estamos nas redes sociais como se aquilo fosse o melhor dos mundos e tudo fôssemos resolver dentro das redes sociais. Não é, o mundo não é rede social. O ser humano não foi feito para viver em rede social. A vida acontece aqui fora. A vida é fora. Mas a rede social, que bom que ela veio, porque ela é ótima, ela nos aproxima quem está longe e tal, mas ela também distancia quem está perto e nós não nos damos conta. Então, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos nos dar conta de que a tecnologia é para ser usada a nosso favor e não nós sermos escravos da tecnologia. Cara, isso é muito sério. Eu tenho falado há mais de 5 anos sobre isso, já antevendo, prevendo, porque eu acompanho, eu presto muita atenção no hábito das pessoas, no movimento que as pessoas fazem, na forma como elas se comportam, e eu meço muito. Eu sou uma pessoa muito por meio da observação, eu tiro minhas medidas. E não é possível um mundo fantasioso como alguns idealizam o mundo digital, porque não é possível. As pessoas precisam conviver, elas precisam se relacionar, elas precisam respirar outras coisas, a não ser só ficar ali no celular. E eu não estou falando só de rede social, estou falando de tudo que é rede social. Sim, isso inclui o WhatsApp, que é o que a gente já usa o dia inteiro para trabalhar, mas tu imagina, as pessoas ficam o dia inteiro trabalhando no WhatsApp, aí chegam em casa de noite, o que faz? Continuam no WhatsApp. Aí fazem uma corrida ou um exercício físico, nem curtem o exercício físico direito, estão postando o exercício físico para mostrar para os outros que fizeram exercício físico. Cara, se isso já não é a própria insanidade se manifestando, eu não sei o que é. Para que eu tenho que ficar o tempo todo mostrando para os outros o que é bom para mim? Isso é uma necessidade que eu tenho de provar para os outros que eu sou feliz? Aliás, essa tal da felicidade é outra coisa que me incomoda, né? Porque as pessoas procuram paz de espírito, mas confundem paz de espírito com alegria. E alegria e felicidade também não é a mesma coisa, a gente tem que entender isso. Tem prazo, né? A alegria é um momento, a gente precisa de tristeza e alegria. Só de alegria não dá. Isso vai ser um tédio se a gente tiver só alegria. E tem pessoas que acham que o mundo tem que ser só de alegrias. Não, o mundo é feito de tristeza, de dificuldade, de problemas, de confusão. E é por isso que o mundo é legal, porque a gente tem tudo. Por que eu vou ter só alegria e vou entediar se eu posso ter tristeza, posso ter felicidade, posso ter dificuldade, posso ter desafios, tensão, adrenalina, medo? Isso tudo é ótimo para o ser humano. E parece que as pessoas de repente não se dão conta de que precisam de tudo isso e querem só alegria. Aí você vai fazer uma pergunta para alguém, o que você quer? Eu quero ser feliz. Quero ser feliz. Eu também quero ser feliz, mas não desse jeito, né?
E tem um detalhe importante isso, gente. Eu falo porque eu acredito muito nisso. Cara, só existe felicidade porque tem tristeza. Quando não tiver mais tristeza, não tem mais felicidade. Não tem contraponto, né? Mas então, a gente precisa, que nem a natureza precisa do sol, precisa da chuva. Se não tiver mais sol, ou não tiver mais chuva, um precisa do outro. E é uma boa analogia essa da tristeza e da felicidade, porque você pode estar muito triste, mas você pode ter paz de espírito. Então, você triste, feliz, tensionado, não sei o que, você pode ter paz de espírito. E o paz de espírito é o que as pessoas procuram e confundem com um monte de tralha que ficam criando nomes e situações para confundir a cabeça de um monte de gente. E aí faz, muitas vezes, vê 2, 3 cursinhos no YouTube ou 2, 3 palestras no YouTube e sai falando um monte de... já sai pregando um monte de filosofias por aí. É a popularização, não lê um livro. Popularização do coaching. Eu fico impressionado. Eu vejo que as pessoas pararam de ler. Pessoas param, eu leio na internet. Lê nada na internet. Não, lê na internet hoje e amanhã tu me conta o que tu leu, para ver se tu ainda lembra. Porque de tanto que tu recebe no aplicativo um monte de outros, tu não consegue te concentrar. Não estou dizendo que não é possível, mas eu, por exemplo, tenho dificuldade de ler no celular, eu não consigo, até por causa de eu enxergar, né? Mas eu vejo que tudo que eu leio no livro, eu memorizo. Fixa mais porque está... 5 vezes, 6 vezes mais o livro memoriza no papel, você memoriza no papel do que no digital. E ainda não inventaram nenhuma coisa que substitua o papel para memorização e para você fazer sinapses tão bem quanto o papel. Não existe nada ainda. No celular você não capta da mesma forma. Isso já é provado. Então, só que as pessoas não querem ouvir isso, porque é mais legal se jogar aí, fazer um joguinho, fazer... Essa luta é delicada, ela é tinhosa, assim, a gente vai ter um período bem complicado pela frente, diria até quase triste em alguns momentos, mas alguns vão conseguir... Nós precisamos da tristeza, né? A gente vai... e tem que falar, tem que ter as situações que a gente vai ter que pôr isso na mesa, porque se todo mundo aceitar o que está acontecendo, vai todo... Já olhou o filme Idiocracia? É uma sátira americana. Muito bom, sugiro qualquer um, quem não olhou ainda, 80 minutos, Idiocracia. Se passa nos Estados Unidos. Acho que tem 10 anos já. Top! É um negócio que todo mundo deveria olhar. É para ser 2.500. Está acontecendo agora. Uma previsão. Entendeu? Daí, recentemente, voltando à tua atuação, recentemente tu teve aí o cargo de diretor na ADI, né? ADI RS. Sim. Né? Sim. Tu provavelmente chegou lá por méritos de toda essa tua visão empreendedora ou foi por uma eleição? Me conta essa parte da tua Na verdade, essas diretorias de entidades, quando todo mundo já passou, ninguém mais quer, daí alguém tem que assumir, né? tava lá pendurando o cargo, assim, quem quer. E eu assumi porque eu era mais novo da turma e claro, tentei implementar algumas coisas, a gente implementou várias. Uma delas a gente conseguiu na reta final, mas levou 2 anos para a gente conseguir tramitar isso dentro da ADI. A gente conseguiu mudar o nome da ADI, que era a Associação dos Diários do Interior do Estado, para ADI Multimídia. Então, agora o nome não é mais, não engloba mais jornais apenas, agora é Associação dos Grupos Regionais de Comunicação do Rio Grande do Sul. Então, o nome, isso é simbólico, a gente conseguiu, então, pelo menos mudar o nome nesse período em que eu estava lá, bem na finaleira. Ampliar o alcance. Exato, porque a gente não é mais só jornal, a gente é multimídia hoje e todos os jornais do Rio Grande do Sul. Olha, se tu quer saber o que eu penso sobre o Rio Grande do Sul, sobre a mídia gaúcha, especialmente do interior, eu tenho um posicionamento muito crítico em relação a ela e tenho manifestado ela em todos os nossos encontros e seminários que a gente tem feito. Eu acho que a mídia do interior do Rio Grande do Sul, ela não se valoriza como deveria. E tem muitos jornais que têm muito mais força do que eles acham que têm e ficam aí vendendo centímetro coluna e muitas vezes tem gente até ainda pedindo bexiga para o prefeito ou coisa do gênero. Eu acho que isso está passado da hora, isso não pode mais ser assim. Os veículos têm que ser úteis, cada vez mais úteis como eram no passado e vão continuar sendo úteis como sempre foram, mas produzindo conteúdo de valor para a sociedade.
E não é pedindo lá, passando o chapéu para o governo ou para esse ou para aquele anunciante para ficar com pena de jornal. Isso não existe mais. Então, a minha estada na ADI foi um pouco também nessa inquietude, e eu tenho certeza que alguns ficaram incomodados comigo, porque eu falo, eu não vou ficar quieto e vou fazer política dentro de uma entidade que precisa também dizer a que veio e fazer política só para ficar de bem com todo mundo. Isso eu não faço, não é honesto comigo mesmo ficar fazendo política com todo mundo e querendo ser o bonachão. E eu tenho feito essas provocações dentro dos nossos seminários, dos nossos congressos, e eu acho que tem surtido efeito. E tem gente dentro da ADI, de outros veículos de comunicação, que pensam muito parecido comigo e também estão numa crescente de transformação. E eu tenho certeza que a mídia do Rio Grande do Sul, a ADI é um grande conglomerado, são 30 veículos de comunicação fortes no interior do estado. É a mídia mais forte do estado no interior. Você fala com milhões por meio da ADI. Foi um experimento. Mas olha, vou te dizer, foi uma experiência bacana, mas não é que nem em casa. Em casa, lá na empresa, reúno 5, 6, 10, se for preciso. A gente define, projeta, planifica, verifica se é possível e executa e já está andando. Quando você está numa entidade, é muito diferente, né? Então eu aguentei os 2 anos. Precisa de muitas opiniões para até alguma coisa sair do papel. Você tem que cotejar, você também não pode ser um tirano que vai querer fazer o que você quer, né? Mas eu te garanto assim que para mim foi um pouco trabalhoso isso. Eu tive que me conter porque eu tenho muito mais pressa para algumas coisas, mas se o conjunto não quer, quem sou eu para querer impor, né? Então, algumas coisas não rolaram da forma como eu gostaria que tivessem rolado, porque o grupo talvez não quisesse na sua grande maioria, né? Então, mas eu não sofro por isso, porque é um negócio que não influi diretamente no meu, né? Só no meio, obviamente. Que isso essa crítica que tu fez, a questão principalmente eu acho que está direcionada bem mais aos jornais, né, do que aos outros tipos de veículos. Mas as rádios também estão muito conservadoras. Eu vejo bem mais aos jornais, porque parece ser muito fácil tu sair só vendendo espaço do que tu procurar te envolver, procurar profissionais que produzam alguma coisa de valor. Né? Bota um vendedor na rua ali a vender espacinho. É que se fosse fácil, todo mundo colocaria um jornal. Entendeu? Se uma rádio fosse uma coisa fácil, um veículo de comunicação sério fosse algo fácil, todo mundo teria rádio, todo mundo teria jornal. Não é uma coisa para amador. É que ao meu ver é o seguinte, como veículo de comunicação, ele é um veículo de comunicação lá na ponta. Se ele depois vai ter espaços publicitários, comerciais, enfim, isso vem depois. Sim. Mas o foco dele é comunicar. Tem que ser útil. Comunicar. Ser útil para a sociedade. Tem que servir a comunidade. Se você não serve para a sociedade, se você não é útil para a sociedade, logo a sociedade não te consome. Se a sociedade não te consome, o anunciante não vai anunciar contigo. E não tem que anunciar mesmo. Por isso eu digo, passar o chapéu, porque eu tenho uma rádio na minha cidade, eu tenho um jornal na minha cidade, não pode deixar o jornal morrer. Tá, mas e o que eu estou entregando para a minha sociedade lá, para a minha comunidade lá? Estou entregando valor para ela? Ela queria o meu jornal? É uma pergunta tão óbvia, tão simples. Ela vai querer meu jornal para ficar vendo anúncio de mercado? Fora. Não tem porquê. O panfleto resolve. Mas aí, deixa eu só encaminhando assim para o encerramento da nossa conversa. Nos teus mais de 30 anos, falou que tá na 30 anos. 30 anos, desde os 18, quase 19, eu tô com 20. 30 anos, mais de 30 anos. Tu já ingressou ali, né, no rádio através de uma história já interessante que tu contou aqui no início. De inquietude. De fazer uma crítica pós-campanha eleitoral, né? Já foi um crítico. E de lá para cá, eu tenho certeza que tu já viveu centenas de histórias interessantes aí. Tenta lembrar de uma que te marcou ou que te fez assim evoluir a partir dela, né? Tenta lembrar. Tantas. Eu sei, mas tenta lembrar de uma assim, essa aí ou é que assim, se tu lembra é porque te marcou de alguma forma, positivo ou negativamente, né? E talvez tu tenha evoluído a partir dessa história. Então tenta lembrar de uma aí para contar pra gente. Eu acho que foram tantas. Foram tantas. Tantas Pode ser engraçado, fortes emoções. Não tem importância. Não, acho que uma que a mais forte e a mais recente, claro, mas foi num momento de muito tensionamento,
foi um período conturbado, o mundo parecia desabar e nós recém tínhamos feito um empréstimo milionário para comprar a 102.9, foi na pandemia. Foi em fevereiro de 2020, na pré-pandemia, ali estourando a pandemia, nós tínhamos feito um financiamento para compra da Rádio Sorriso, que depois virou Rádio A Hora, e a pandemia na porta, e todo mundo fica em casa, e lá os meus colegas também, não, porque, meu Deus, não pode mais, temos que ir todo mundo para casa, enfim, aquele medo instaurado nas pessoas, aquele cenário de guerra onde o mundo pararia, entende? Que todo mundo ia morrer de fome, enfim, e de doença, né? Eu fui para casa naquela tarde, assim, e o promotor enchendo o saco, com todo respeito, fazendo o papel dele, né? Juízes da mesma forma, saúde pública, e todo fica em casa, e nós para abrir uma emissora de rádio no dia 24 de março, foi ali no final de fevereiro, início de março ali, e aí eu não estava nem com o prédio pronto ali, mas eu toquei a obra mesmo assim, a pandemia foi se dificultando, foi se agravando, e aí a gente chegou a concluir o prédio lá, o pessoal da Lajadense da Vidros me ligou um dia da não estou mais permitido a trabalhar, mas os teus vidros, tu vai ficar sem os teus vidros lá na rádio, os vidros mais fortes, mais grossos, né? Se tu me garantir, eu boto o guincho lá domingo de manhã e eu instalo eles pra ti, mas tu tem que me garantir, não vai ter problema. Eu te mando aí que eu garanto, eu dou um jeito. Eu garanto isso pra ele, porque nós precisamos começar a rádio no dia 24. E ele instalou os vidros e quando nós definitivamente estávamos com tudo instalado, no dia 24 ali, abrimos a rádio e de saída, assim, percebemos uma audiência incrível, porque logo estabelecemos uma agenda propositiva de que o fique em casa era relativo e que a gente não poderia adotar o efeito manada do fique em casa. E, de certa maneira, o A Hora se chocou com todos os veículos de comunicação que eu conheço, os poucos que não se chocaram. Globo com velório, enterro permanente na televisão, né? Aquele horror deixando as pessoas todas mal. E nós fomos para o rádio e pensei, o que nós vamos fazer? E aí nós começamos a chamar os empresários. E antes disso, e é aí que é essa história que eu quero contar. Eu estava dentro da redação, os nossos jornalistas, e aí eu não preciso dizer, os jornalistas sabem disso, os jornalistas têm um viés mais esquerdo e sempre muito mais favoráveis a esse pensamento de esquerda. E lá pelas tantas, não, porque temos que o politicamente correto recomenda que nós vamos para casa e aquela coisa. E eu disse, gente, eu mudei o tom de voz, eu disse, eu vou trabalhar. E vou trabalhar nem que tenha que ser sozinho. Eu vou abrir a rádio, vou fechar a rádio se preciso for no final do dia, mas eu trabalharei. E aí eu sabia que era... E eu disse, eu já mandei comprar colchões, e quem quiser ficar aqui pode dormir aqui, porque tinha aquela que não podia mais voltar para casa, porque ia transmitir a doença e tal e tudo mais, né? E eu comprei colchões, simbolicamente. Eu comprei 4 colchões, larguei lá na empresa, 2 funcionários até chegaram a dormir lá uma noite ou 2, até porque um veio de Santa Maria, não tinha onde dormir, então dormiu lá, aproveitou o momento, né? E a gente tocou a ferro e fogo, foi muito difícil convencer primeiro o público interno e depois toda a ruaça da rua, aquela coisa dos caras contrários, aqueles com geladeira cheia que queriam que você ficasse em casa. Eu me incomodo até hoje para falar disso, porque olha, só quem tem a geladeira cheia para pedir um negócio desses, entendeu? Porque não é possível. E numa guerra, trabalha quem pode, vai para casa quem precisa e quem está nos hospitais cuida dos doentes. É simples assim e nós queríamos mudar essa ordem. Nós estávamos no mesmo mar, porém não no mesmo barco. Tinha gente com o barco afundando. Então, e aí nós nos chocamos e aí eu pensei, quem vou chamar para me ajudar? Porque promotor contra, professores que em casa, os funcionários com medo, entendeu? Todo mundo que tinha o status quo, deixa disso politicamente. Eu pensei, quem é que tá que nem eu? Empresariado. E eu comecei a chamar.
Criei a tal da agenda positiva de manhã no meu programa e cada dia uma entrevista de um empresário. E o empresário trazia com evidências o que precisava fazer, chamava para a responsa. E a gente criou um caldo, uma sintonia e uma sinergia que foi se traduzindo em formação de opinião. E aquilo começou a mudar. E, de repente, todo mundo já começou a entender que precisava voltar. E tanto é que Lajeado pressionou muito para voltar a trabalhar cedo, né? E eu acho que a gente passou melhor a pandemia porque a gente percebeu antes que o trabalho é a única coisa que mantém uma comunidade em pé. Claro, trabalha com cuidado, com os devidos protocolos, mas até numa guerra você continua trabalhando, com a possibilidade de a qualquer momento ser bombardeado a sua empresa. E aí numa pandemia, onde o problema vai ser saúde pública e falta de dinheiro, nós não vamos trabalhar. Então aquele foi o momento mais, assim, de todos os 20 anos, mais conturbado, mais difícil, mais emocionante no ponto de vista do desafio que eu já enfrentei. Porque era a minha opinião feia contra, parecia o mundo que pensava diferente. É você se levantar contra algo que parece impossível contestar. E primeiro dentro de casa, para dizer para os colegas que tinha que trabalhar e ser visto como um tirano quase. E depois você ir para o rádio, para o jornal e dizer que tem que trabalhar. E aí aquele status quo todo vindo contra você, dizendo que você está exagerando e que você quase merece uma denúncia. Você tem que aguentar tudo isso, entende? Isso foi um momento assim de muita prova. Assim. Eu me senti provado naquele momento, eu me senti desafiado, eu me senti realmente desafiado. Eu não sabia se daria certo. Algo me dizia que tinha que ser feito, eu tinha uma boa intenção com aquilo. E hoje eu respiro, eu vejo que eu acertei, felizmente eu acertei, e depois logo os meus colegas vieram junto comigo e não tiveram mais dúvida também, a gente fechou questão e começamos a permear o pensamento dos formadores de opinião da cidade. Os empresários foram os grandes parceiros. O empresário, porque ele percebe, é aquele que paga a conta lá no final. Esse cara percebe. Por isso os empreendedores... Né? Cara, o empresário no Brasil é visto muitas vezes como um tirano, como um ladrão, como um cara que quer explorar as pessoas. Isso é uma pena que isso acontece. Isso só num Brasil sindicalizado como o nosso, que felizmente está mudando. Mas o empresário tem uma vida muito dura. E o empresário, ele trabalha, baixa a cabeça, paga os impostos e ele não vai para a linha de frente, guerrear, brigar por aquilo que quer e aquilo que precisa. Ele paga os impostos e trabalha. E gera emprego, gera renda. E eu conheço muitos empresários que quando o negócio aperta, inclusive na hora isso já aconteceu, os últimos que recebem o seu salário, recebem a sua remuneração, são os próprios primeiros funcionários. Então, claro que existem as exceções, existem os empresários ruins também, aqueles sem vergonhas, extrativistas que exploram as pessoas, existem, mas eu posso dizer que os que eu conheço, a grande parcela, são empreendedores que querem vencer, gerar renda e riqueza para si e para os outros. E isso a sociedade precisa entender. E os juízes, promotores, e deputados e políticos que fazem as leis precisam respeitar o empresário, que paga essa conta. Aliás, paga todo mundo que está lá, junto com os trabalhadores. E aí jogam o empresário e o trabalhador, na verdade somos todos trabalhadores, um contra o outro, para poder se beneficiar. É isso que acontece. Porque nós não temos geladeira cheia. O trabalhador, que somos nós empresários e trabalhadores de fábricas, de indústrias, nós não temos geladeira cheia. Não tem receita, não tem pagamento. Diferente do órgão público, que sempre tem dinheiro para pagar as contas, porque tem um imposto brotando todo final de mês. Aqui na SolarSul, se não vender, não tem dinheiro. Se não tem dinheiro, não tem dinheiro para pagar as pessoas. Na prefeitura não é assim. Importante, eu não quero criminalizar o serviço público, eu não quero que as pessoas achem que então não precisamos de funcionalismo público, não, eu acho que ele é fundamental, ele é necessário, mas nós estamos criando no Brasil castas privilegiadas.
E que isso nós deveríamos repensar como nação, se nós quisermos ser uma nação. Um certo comodismo, né? Se cria também, né? Não, um modelo enraizado, com privilégios para poucos e com muitos deveres para outros. Porque olha o que acontece. Eu não quero aqui entrar nessa seara política de direita e esquerda. Para mim, eu não tenho direita nem esquerda. Tem coisas que eu adoro na direita e tem coisas que eu adoro na esquerda. Para mim é uma falácia essa coisa de esquerda e direita. Os dois têm pontos bons e pontos ruins. Ambos têm. Mas tem algumas falácias no Brasil e alguns movimentos, e acho que talvez o movimento sindical provocou muito isso no país. Nós somos um país que tem um pensamento miserável muitas vezes, e nós temos que ter um pensamento altruísta, um pensamento vencedor, um pensamento de geração de riqueza e renda. E o empresário, ele é a própria, como é que eu vou dizer assim, ele incorpora muito bem isso. Por isso que eu dou tanto valor para o empresário, porque ele bota todo o seu esforço nisso. Ele empreende com esta emoção e razão para transformar a sociedade em algo melhor, para si e para os outros. E tem gente que consegue desfazer este papel, dizer que o empresário é explorador do trabalhador. Isso me incomoda muito e profundamente, e é por isso que eu faço a crítica ao status quo, que é, na maioria das vezes, aquele status enraizado que se beneficia e que não muda, que está sempre se privilegiando das brechas, enfim, tudo mais. Então, é muito forte o que eu estou dizendo, eu tenho consciência disso, mas essa é uma discussão que nós, empresários, precisamos fazer. Senão não vai mudar nada. É exatamente esse tipo de pensamento que faz as pessoas se desacomodarem. Né? Não adianta tu ficar aceitando tudo que um sistema te impõe e não te colocar a pensar. E eu tenho certeza que é esse tipo de pensamento que tu e teu irmão têm levado já há 21, né? 21 anos. 21 anos. 21 anos dentro do Grupo AOR. E eu sei que tu já deve estar implementando isso com a tua filha, que eu já vi que já colocou a trabalhar lá também, né? Ela quis. No início eu coloquei ela. Foi impressão tua. No início eu coloquei ela, porque aí um dia eu disse pra ela, Raika, tu não precisa trabalhar na empresa se tu não quiser. Eu não te obrigo, faz como tu quiser, pode trabalhar em outro lugar. Trabalhar, tu vai ter que trabalhar. Essa história de que não precisa trabalhar, esquece. Eu não sustento filho que não trabalhe. Esquece isso, eu não vou fazer isso. Agora, tu pode escolher se tu quer trabalhar na empresa, tu vai entrar como qualquer outro funcionário, tu vai ter que te esforçar, vai ter que ser por meritocracia. É óbvio que é interessante, o negócio é teu também, mas tu não vais ter privilégios pelo fato de tu ser filha. Mas tu podes ter muitas vantagens por tu estás perto de mim, da Leila, que também trabalha dentro do negócio. Algumas facilitações tu vais ter por conta disso, né? E ela disse, tu não quer que eu trabalhe lá? Eu disse, não é que eu não queira, eu te dou a escolha, a possibilidade. E ela... Mas tu sabe que agora eu já gostei de trabalhar lá, do tipo assim, se eu puder escolher, né? E ela tá trabalhando lá até hoje, gosta do que faz, trabalha na área mais da cultura, da história, do resgate e tal. Ela é muito da literatura. Acho que ela tá gostando bastante, ela vai fazer um intercâmbio no ano que vem. E é bom que saia do país também alguns meses para conhecer outros lugares, outras culturas, outras vivências e tal. E aí depois, se ela quiser voltar para o negócio e quiser aprender, quiser emergir dentro da empresa, o caminho está aberto. E eu tenho certeza que tem que fazer sentido para ela. Eu não vou querer que ela venha para a minha empresa para me agradar ou apenas para ganhar dinheiro. Eu sempre tenho dito isso, né? Ela tem que vir porque ela acredita no negócio, porque ela se satisfaz com aquilo faz sentido para ela, quer ajudar as pessoas, porque esse é o DNA do negócio. E se ela não quiser isso, pode ser acionista no futuro, não tem problema nenhum, mas vai ter executivos dentro da organização que vão tocar o negócio profissionalmente como tem que ser. Pode ser ela, se preparar para tal. E muito simples, eu tenho isso muito claro. Para mim, eu não misturo família, tanto é que eu tenho um irmão trabalhando dentro, todos os meus irmãos passaram por lá, tenho uma irmã que trabalha lá dentro também, mas eu não misturo a questão pessoal, profissional, porque eu entendo que isso é o fim de uma empresa quando você começa a privilegiar familiares, porque eles são familiares e não por competências. Então, isso eu não abro mão, porque aí é contra a minha convicção. Aí eu me
me torturar fazendo algo que eu não acredito, que eu acho que não está correto. Eu acho que não é assim que tu ensina também, né? Exato. Não é assim que tu vai ensinar elas a pensar dessa mesma forma com a família dela no futuro. Adair, te agradeço a tua vinda. Muito bom te ouvir e conhecer um pouco mais desse lado humano, não só o empresário. Pô, te contei várias coisas que eu não tinha contado ainda. Várias coisas, que bom que tem esse pinguinho de exclusividade aqui, né? Legal. E era isso. Te agradeço. Muito bom. Parabéns pelo espaço sempre aberto aqui. Pelo trabalho de vocês, da SolarSul também, baita empresa, cresce sem precedentes. A gente fica muito feliz, eu acho que o Vale precisa de empresas que pensam à frente, que pensam mais longe, que estão dispostas a evoluir. E eu acho que vocês estão no caminho da mesma forma, trilhando esse sucesso, e isso nos enche de alegria, de orgulho e de expectativas. Isso aí, muito obrigado. Obrigado. Esse foi mais um episódio do Conversa com Energia. Espero que vocês tenham gostado. Não se esquece de se inscrever aqui no canal e conferir também no Spotify. Um abraço e até a próxima.